Rodrigo Pacheco, pelo convite para estar aqui, cara ministra Simone Tebet, caro presidente Roberto Campos, senhoras e senhores. Vou tentar ser bastante breve aqui. O Brasil, de fato, cresce pouco há muitos anos. Na verdade, há 4 décadas o Brasil cresce pouco. O Brasil cresce muito menos que os países ricos e muito menos ainda que os demais emergentes. Nós, de fato, temos um problema de juros muito altos no Brasil. Esse também é um outro fato. Um país de baixo crédito e crédito de má qualidade, com muita frequência. Temos dificuldade de fazer coisas comezinhas no Brasil, como investimento em infraestrutura e saneamento. Acho que aqui todos nós compartilhamos os mesmos objetivos. A gente quer ver um país que cresça, né, a longo prazo, que consiga cuidar da política social. Acho que há muita divergência sobre a forma de fazer isso. Né? Não há uma discussão sobre os fins, mas sobre os meios. Né? E acho que aqui há uma confusão muito grande, que é típica no debate brasileiro, entre coisas que são de curtíssimo prazo com os problemas de longo prazo da economia. São temas muito diferentes. Né? A Selic é uma taxa de curto prazo. Ela sobe e desce para botar a inflação sob controle. Esse é o papel dela. Se o nível da Selic médio é alto, e ele é alto há muito tempo, temos problemas para além da política monetária. Existem questões estruturais mais fortes que levam a que o nível da Selic do Brasil médio seja muito alto. Não adianta responsabilizar a Selic. O Brasil já teve esse experimento de baixar juros, como está sendo a demanda agora, quando a inflação estava acima da meta, não faz muito tempo, foi 2011. Em 2011, no meio do ano, em outubro, em agosto, o Banco Central surpreendeu o mercado com a inflação acima da meta, tá bom? E baixou juros. E baixou nas próximas reuniões. O resultado foi mais investimento e mais crescimento? Não. Deu tudo errado. A inflação subiu, o investimento caiu, a economia desacelerou. Você pega os dados a partir de 2011 até 2014, com a queda dos juros, com a inflação acima da meta, trimestre após trimestre, o investimento cai, o PIB cai, tem uma leve recuperada no fim de 2013. Pega os dados das empresas de capital aberto, que receberam uma quantidade impressionante de crédito subsidiado, algumas vezes com taxas de juros reais negativas, que foi o PSI, e você pega os dados das empresas de capital aberto, com juros negativos, e o investimento cai. Esse é o trabalho do Carlos Alberto Roca. Então, acho que vamos separar uma questão de curto prazo, que é oscilar a Selic para evitar que a inflação saia de controle. Outros países tentaram baixar, recentemente, a taxa de juros básica para reduzir a inflação. A Turquia tentou. A Argentina tentou. Não deu certo. Tem muita pesquisa sobre política monetária envolvendo dados de painel. Dados de painel que a gente chama de economia são muitos países, dezenas de países, ao longo de dezenas de anos. A meta de inflação tem 30 anos, começou na Nova Zelândia em 91. A gente sabe mais ou menos como funciona o modelo de meta de inflação. E o objetivo do Banco Central tem que ser botar a inflação sob controle. Não são anúncios, não são promessas, não é uma questão de retórica. E o Banco Central tem que, sim, cuidar muito da comunicação, porque, senão, os juros de mercado sobem. Se o Banco Central passa a impressão que vai ser leniente com a inflação, que talvez não seja tão duro, é curioso esse efeito reverso. Você promete que vai ter uma meta de inflação maior. Ah, bom, provavelmente a inflação vai ser maior, os juros serão maiores também. Infelizmente, os efeitos são contrários dos pretendidos. Nós já vivemos isso. Né? No primeiro governo Lula, né, tinha um problema de inflação alta, né? Uma economia que estava entrando em recessão. A Miriam estava saindo, estava chegando. E qual foi a agenda do governo naquele momento? Primeiro, um discurso muito claro sobre a necessidade de superávites primários maiores do que estavam previstos. E ao longo de muitos anos, o documento da Fazenda, de abril, falava em 10 anos, com as simulações sobre a evolução da dívida. Para reduzir a dívida, que caiu de 60% para 30%, a dívida líquida. Segundo, a autonomia do Banco Central subiu os juros, tivesse que subir para botar a inflação em ordem. A gente teve que enfrentar 6 meses muito difíceis daquele começo de 2003. E a Fazenda alertou que ia ser difícil.
Eu fui publicamente criticado porque minhas previsões de crescimento eram piores do que todo mundo, até do Banco Central. Eu apanhei do ministro do Planejamento, eu tinha o pior número. Não estava muito errado, não, tá? Enfim, a gente fez questão de ser claro sobre a dificuldade que seria aquele período, o ajuste. Mas pagou. A economia, rapidamente, no segundo semestre, começa a se recuperar de 2003. E ela volta, um processo natural, com inflação mais baixa, uma recuperação saudável. A curva de juros, para usar o jargão, você tem os juros de curto prazo, que é o de hoje, a Selic, que é de um dia, tem juros de 6 meses, 1 ano, 5 anos, que estava muito inclinada naquele momento, ela fecha. Os juros longos caem, o que é o bom para o investimento. Mas ele caiu porque teve o primário e porque um Banco Central mostrando que não ia ser leniente com a inflação. A mesma coisa aconteceu no governo Temer. A curva de juros no fim do governo Dilma estava muito inclinada. A Selic já era alta, acima de 14, mas as taxas longas eram muito maiores. Assume o governo Temer, tem o teto de gasto, E o que aconteceu com a curva de juros? Ela fechou. Os juros longos fecharam, caíram. Foi o que nos tirou da recessão. Porque os juros longos de mercado é o que afeta o investimento. E aí o Banco Central com o Ilan pôde progressivamente reduzir as taxas de juros, porque a inflação estava caindo, mas ele reduziu porque a inflação estava em queda. E a Selic saiu de 14,25 em outubro para pouco mais de 6 em março. Em 5 meses, uma queda de 8 pontos na Selic. O tempo está acabando. Mas também em 2003, quer reformar, entender qual é o problema da taxa média de juros ser alta, tem que tomar muito cuidado no Brasil para não confundir a causa com o efeito. O sintoma são os juros altos. Juros altos são os sintomas do problema. Mas tem um fator por trás que leva a essa febre. O governo começou em 2003 uma agenda de melhorar as garantias do mercado de crédito. Consignada a alienação fiduciária para automóveis, patrimônio de afetação, nova lei de falências. E tem muita pesquisa aplicada sobre isso, publicada em jornais fora do Brasil, em revistas acadêmicas, com microdados, testando o impacto que essas políticas. Em todos os casos, os juros caíram. No consignado caiu, na alienação fiduciária de automóvel caiu. Bruno Funchal, que está aqui, fez vários trabalhos sobre lei de falência publicados no exterior, mostrando o impacto que ela teve. Tem trabalho do Ponticelli, no Quarterly Journal of Economics, que é um dos mais importantes do mundo, com microdados brasileiros. Então, existe uma agenda para reduzir juros, mas essa agenda tem que enfrentar os problemas dos juros, o problema que leva a essa febre. E, para a taxa básica, é o fiscal. O Brasil tem tido muita volatilidade no fiscal nas últimas décadas, muita volatilidade. A gente muda demais a regra do jogo no Brasil. O prêmio de risco é muito alto no Brasil. Você faz uma concessão, aí tem uma intervenção, aí tem uma liminar para interromper a linha amarela, aí tira, aí vende presídio, aí desfaz a venda. Aí fica com saneamento, aí tem a lei, mas vai valer a lei, não vale a lei. A gente tem uma falta de avaliação de política pública, e eu estou muito otimista que o Ministério do Planejamento vai conduzir essa agenda agora. A gente avalia pouco, sem contrafactual, sem os instrumentos técnicos necessários. Mas o Brasil é um país de muita incerteza. E a gente cresce pouco há 40 anos, porque a gente tem demasiadas crises. Quando você compara o Brasil com outros países, nos anos bons, a gente é um pouquinho melhor que país rico, mas é muito pior do que país emergente. Emergente é Tailândia, Indonésia, Malásia, Polônia, Chile, Colômbia. Nos anos bons, a gente é melhor que os ricos, mas muito pior que os emergentes. O problema é que a gente tem muito ano ruim no Brasil. Há 40 anos. A gente tem muito mais crise que os demais países. A gente tem uma média de 14 quedas do PIB per capita desde 80, sem contar a pandemia. A gente tem muita volatilidade, tem muita incerteza. Pega o campo tributário no Brasil. É um pesadelo. A norma é complexa, você tem que criar interpretações, a interpretação da Receita muda com frequência. Você pega as votações do CARF, quando a Receita tinha o voto de qualidade, a interpretação da norma muda cada Receita. Tem trabalho sobre isso. Uma criatividade de interpretação na ansiedade de arrecadar. E que não é culpa da Receita agora, não, é a prática da Receita desde os anos 90. Infelizmente. Falta de segurança jurídica tributária no Brasil é um pesadelo para o investimento. Nenhum estrangeiro entende esse contencioso tributário. E a mudança de regra, porque mudou a interpretação. Existe uma agenda boa de crescimento.
retomar a agenda de fortalecer as garantias do mercado de crédito, melhorar a qualidade das informações que a gente sabe. Tem muita pesquisa aplicada mostrando o que funciona e o que não funciona. Tem muito diagnóstico tecnicamente cuidadoso. Eu fico preocupado quando, às vezes, há temas que são exclusivamente de curto prazo, que não têm nenhum impacto sobre o crescimento brasileiro, como o caso da Selic. Dominaram o debate. Quer reduzir a Selic estrutural, a taxa neutra, que não gera inflação? Tem uma agenda importante a fazer de fiscal. Fora isso, baixar a Selic é subir a inflação, se baixar fora de hora. E o meu receio é que a gente, nessa agenda de coisas de muito curto prazo, perca o longo prazo. A reforma tributária é muito importante. Sair desse sistema disfuncional de impostos diretos que não tem no resto do mundo e ir para o IVA é muito importante. Melhorar a segurança das regras do jogo, acabar com essa subjetividade da questão tributária, fortalecer agências reguladoras e ter regras estáveis para o investimento poder acontecer. Se a gente muda as regras com a frequência que a gente muda, com a discricionalidade que a gente muda, se a gente tem as arbitrariedades que a gente tem, né? Até o judiciário, uma criatividade imensa de mudanças de norma, bom, é um direito, mas não vamos esperar que o país vai crescer. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Marcos Lisboa. Economista, foi secretário de Política Econômica no período de 2003 a 2005, pelo seu pronunciamento. Concedo a palavra nesse instante ao senhor Bruno Funchal, economista, foi secretário do Tesouro Nacional no período de 2020 a 2021. Vossa Senhoria pode ocupar a tribuna para o seu pronunciamento pelo prazo de 10 minutos. Na sequência, teremos o último orador, que é o senhor Carlos Viana de Carvalho, que será feito o seu pronunciamento pelo sistema remoto. Com a palavra, senhor Bruno Funchal. Obrigado, presidente.